Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo, neste momento em que temos a oportunidade, a bênção de conhecer e refletir sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho no Lar é um encontro semanal que tem como objetivo reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e conta com a assistência dos benfeitores espirituais. Devemos iniciar com uma prece do coração para, após abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso e realizar a leitura de um trecho. Na sequência, fazemos comentários breves, dirigidos ao ensino moral aplicado no nosso dia a dia, ou seja, a nossa vida. Após, podemos pedir pelos necessitados e fazer vibrações de paz, de amor e saúde, agradecendo a presença da espiritualidade amiga. E encerramos com uma prece sincera, simples e espontânea. Nunca esquecendo de colocar sobre a mesa uma jarra d'água ou uma garrafa de água para fluidificar. E essa água deve ser oferecida a todos depois do encerramento. O Evangelho no Lar é momento em que abrimos a porta do nosso santuário doméstico ao Divino Mestre. Jesus no lar é vida, é paz e é luz para a nossa família. Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, nos aconselha a pelo menos uma vez por semana reunir a família e felicitá-la com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria na nossa casa. E ela diz mais, diz que se desejarmos a felicidade aqui na Terra, devemos incorporar ao nosso lar, criando, então, um clima de felicidade geral. Já Emmanuel, no livro Luz no Lar, nos afirma, dentro deste paraíso, que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um, e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Que nós possamos ser cada vez mais capazes de abrir as portas do nosso coração e do nosso lar ao amado Mestre, ao nosso irmão querido. E nesta tarde somos convidados a refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, no itens 9 e 10, o cisco e a trave no olho. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no nosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Palavras de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E Kardec complementa:
Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Meus irmãos, Kardec, neste trecho, nos chama a atenção a nossa tendência em perceber o mal nos outros antes de ver o mal em nós, visto que o nosso orgulho nos leva a disfarçar as nossas imperfeições. Todos temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por muitas vezes temos uma trave em nosso olho e queremos tirar um cisco do olho do nosso irmão. Ou seja, somos cegos em relação a nós mesmos, ao passo que somos rígidos, às vezes muito rígidos, com o nosso próximo. Aqui cabe refletir sobre uma linda virtude, que é a indulgência. A indulgência, que é um sentimento doce, fraternal, que todos deveríamos ter para com os nossos irmãos, mas que tão poucos fazem uso. A indulgência, ela não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. A indulgência não se ocupa dos maus atos alheios, a menos que possa ser útil, mas sem julgamentos, sem acusações. Percebamos aqui a importância de trabalhar em nós a vaidade e o orgulho, chagas que nos cegam em relação a nós mesmos. Importa que nos esforcemos para nos transformarmos, sem a pretensão de mudar o outro. Não nos cabe. Importa entender que somos necessitados de indulgência, somos necessitados de perdão e que não temos o direito e nem a condição de julgar os outros. Que tenhamos a capacidade de abrir os nossos corações ao amor e à caridade. A caridade, como diz Kardec, é modesta e humilde. A caridade que não vê, senão superficialmente, os defeitos alheios e se esforça para fazer que prevaleça o que há nele de bom e de virtuoso. E nos encaminhando para o final, vamos vibrar amorosamente pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo nosso país e pela humanidade que
atravessa momentos tão desafiadores. Que bênçãos de paz, de amor e de harmonia possam alcançar a todos os que sofrem, apaziguando corações e aliviando sofrimentos. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa ser sempre o convidado especial dos nossos lares, ser o irmão querido presente nos nossos corações. Que assim seja.